Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Câncer. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares ou onde me encontrar em outras redes, elas estão aqui embaixo na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões para se tornar membro, seja membro e valeu. Vamos lá. As de paus, a roda da fortuna, cavaleiro de paus, quatro de ouros. Existe um tempo, né? Faz um tempo já que você vinha vivendo uma necessidade muito grande de mudança na sua vida. Você vinha vivendo um momento em que você estava muito disposta a receber a mudança. E essa disposição de receber a mudança, ela está muito ligada à sua disposição a abrir mão de coisas das quais antes você tinha uma certa dificuldade de abrir mão. Existe aqui uma mudança de perspectiva, uma mudança de valores, uma mudança de visão de vida, sabe? Por muito tempo na sua vida, você buscou obter uma certa segurança ou compreender o seu bem-estar ou a sua segurança a partir de uma perspectiva um pouco mais gananciosa. E essa questão de ser ganancioso não é algo ruim, tá? Não é como dizer que você foi uma pessoa ruim, não. Essa ganância aqui
ela não representa o defeito ganância. Ela fala da mentalidade de que você tinha muitas necessidades, sabe? De que você tinha muita necessidade material ou muita necessidade de coisas que ficaram tanto na sua cabeça como coisas que precisavam, que eram necessárias, que elas acabaram trazendo esse desconforto, essa tristeza, essa sensação de dependência, sabe? É quando a gente... E sabe, tem uma coisa muito interessante, porque vocês não são, como eu falei, não é ganância como defeito. Vocês não são pessoas gananciosas, vocês não são pessoas materialistas. E é justamente aí que a coisa doeu mais, sabe? Porque toda essa perspectiva de necessidade, 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 fez com que vocês se sentissem muitas vezes escravizados por certas necessidades que não representavam a pessoa que vocês são, sabe? Que não representa a pessoa que vocês são. E isso foi desgastando vocês. Essa ideia de sentir ter que precisar tanto de algo que representava tão pouco vocês. E aconteceram muitas coisas na vida de vocês que mudaram a vida de vocês e colocaram vocês dispostos à mudança, que abriram vocês para a mudança, principalmente no sentido de entender assim, olha, eu não quero ser dependente de coisas pequenas, eu não quero ser dependente de coisas limitadas como as posses materiais, eu não quero ter a minha vida toda orientada a essas faltas, a essas necessidades que na teoria dessas necessidades é quase insaciável, né? É como se o próprio contexto criasse uma necessidade inexistente para que você estivesse sempre necessitada, sempre precisando. E esse sempre precisar colocasse no seu interior essa ideia contínua de risco. E essa ideia de risco te fizesse sempre estar tentando proteger algo que em um determinado momento você olhava e pensava, poxa vida, eu nem sei mais o que eu tô tentando proteger. Eu nem sei mais pelo que eu tô lutando, sabe? Mas eu sei que não faz sentido. Eu sei que não me representa. Eu sei que não me faz feliz. Eu quero viver de uma outra maneira, sabe? E essa carta do As de Paus, ela fala justamente sobre isso, sobre o seu desejo de viver de outra maneira. Eu quero a vida, só que eu quero um renovar da vida. Eu quero viver a vida de outra maneira. E a carta do As de Paus, ela fala do seu momento no sentido de atendimento desse desejo mesmo. Como se a espiritualidade ela viesse e dissesse assim, olha, tá aqui. Está aqui a nova vida, está aqui a nova afirmação da vida, a afirmação da sua vontade de viver renovada, renovada por essa mudança de visão. Então, é por esse seu sentimento que a espiritualidade vem te trazendo uma visão nova da vida. E essa nova visão da vida, ela vai desencadear, né? Ela vai ser a chave para muita mudança, para realmente que a roda vire, a vida de vocês mudando completamente. E a coisa mais interessante nisso é que sair dessa escravidão da ideia da falta é uma mudança abundante para a vida de vocês. E isso é muito irônico, né? Porque quando vocês viviam todo esse momento em que vocês viveram se sentindo presos
a essas necessidades inexistentes, vocês não tinham aquilo que vos satisfaziam. Não tinham porque nada podia satisfazer. Essa teoria da insaciedade. Mas também não tinham porque viver dessa maneira perturbava tanto o emocional e o psicológico de vocês, né? Se sentir presos a isso perturbava tanto o emocional e psicológico de vocês que vocês mesmos não conseguiam fazer coisas materialmente prósperas para a vida de vocês porque vocês estavam cansados de lidar com isso. Então muitas vezes vocês olhavam e pensavam: talvez eu pudesse fazer algo que trouxesse algum resultado. Mas o que eu vivi até aqui, nessa perspectiva de falta, é tão desgastante que eu não tenho motivação para fazer algo que mude as coisas. Mas é justamente esse renovar da sua visão, essa mudança de visão, e é importante enfatizar isso, porque não é uma mudança alegórica, sabe? Não é uma mudança em que vocês veem a vida se transformando completamente nos seus itens estéticos, nos seus itens materiais. É uma mudança muito interna, é uma mudança de visão, é uma mudança de perspectiva muito, muito simples, mas muito sábia, muito rica, muito transformadora. Essa mudança de visão, ela é grandiosamente transformadora e muda a vida de vocês. Ela está mudando a vida de vocês. Então, quem está se identificando com essa leitura e se vendo nesse caminho, que essa leitura diz receba esse renovar da vida, esse renovar da afirmação da vida que vocês estão recebendo da espiritualidade, por conta dessa disposição à mudança que vocês colocaram na vida de vocês. São pessoas que estão realmente pensando assim: olha, eu achei que eu nunca me mudaria desse lugar. Hoje eu sei que a única coisa que eu preciso para me mudar desse lugar é entender que isso é bom para mim e faz sentido. Não tem mais essa escravidão, sabe? Com a coisa, com as coisas. Isso é muito libertador. Então esse exemplo de mudança foi só um exemplo que eu dei, mas vale para todos os contextos. É realmente vocês se sentindo livres para seguir aquilo que o coração de vocês diz que é um bom caminho. Essa mudança de perspectiva que vocês estão vivenciando é transformadora e com o amparo da espiritualidade ela vai mudar a vida de vocês para algo muito melhor. A roda vai girar e as coisas vão virar de ponta cabeça, né, no sentido de que aquilo que era esses aspectos da vida que não estavam bons, eles saem do cenário, saem de protagonismo e surge aquilo que é bom para vocês. É uma mudança da vida. É a afirmação de uma vida nova e a mudança da vida, que vem por conta desse enorme desejo, o desejo de não viver mais essa sensação de ser dependente de coisas pequenas, de coisas que não te representam, de coisas que não te fazem feliz, de coisas que são menores do que você. Hoje você tem essa consciência de que você tem que ser o poder principal.
Você tem que estar em primeiro lugar em tudo quando se trata das coisas. As coisas não têm vida, as coisas elas são só matéria. É disso que nós estamos falando, de coisas. Então você tem que estar. E você é vida, você não é coisa, sabe? Então você e a sua vida tem que estar acima das coisas. Você tem que administrar as coisas e não as coisas subordinarem você e causando tristeza na sua vida. E é isso que você não aceita mais, sabe? Essa vontade que você vem sentindo. A vontade de que o seu amor, de que o seu fogo, de que a pessoa que você é prevaleça sobre aquilo que um dia te limitou. Para muitas pessoas é sobre uma relação muito forte com o dinheiro também, sabe? O dinheiro, ele limita muito a gente às vezes, né? Existem situações que a gente vive em que eu quero fazer, mas precisa de dinheiro, eu quero ir, mas tem que pagar, eu quero... E isso se aplica a coisas importantes da nossa vida, né? Por exemplo, para muitas pessoas o estudo é uma realização muito importante, mas para você estudar você tem que pagar. Se você vai fazer uma faculdade pública, você tem que se mudar, você tem que custear aquilo, você tem que comprar materiais. Então o dinheiro ele acaba sendo muito limitador. E isso não é um discurso contra o dinheiro, tá? Mas a gente tem essa tendência a relacionar o dinheiro à prosperidade, né? E só que a gente se esquece que o dinheiro ele representa prosperidade apenas na sua forma mais residual, né? A prosperidade ela tem que primeiro ser algo que a gente consegue validar na nossa vida, e o dinheiro ser apenas o objeto pelo qual a gente administra essa prosperidade. E nada além disso. Mas muitas vezes ao longo da vida nós vamos sendo às vezes até educados a nos subordinar ao dinheiro como se ele fosse o senhor, né, das nossas possibilidades. E é muito difícil quebrar isso, sabe? É muito difícil reestabelecer essa relação com a posse, com o dinheiro, e alguns de vocês passaram por muitas dificuldades em que foi difícil para vocês. Difícil continuar mantendo esse estado de consciência de que o dinheiro ele não é aquilo que ele não pode ser. Rei de Copas. Dez de espadas. 8 de espadas. O mundo. Esse é um momento, né? Toda essa mudança de perspectiva em relação à vida é um momento de interiorização muito grande, né? Em que vocês estão se reconectando com aquilo que vocês sentem e principalmente com o amor que representa quem vocês são. E esse amor que cria inclusive essa ponte mística e espiritual entre vocês e tudo aquilo que existe além da matéria, tá se reafirmando e tá colocando vocês nessa posição de ser de reis, de rainhas, de reinar sobre aquilo que realmente é próspero e transcendente, sabe?
essa carta ela fala muito disso. Não se limita à matéria, não se limita à posse, transcende isso. Contém isso, né? Também contém isso, mas transcende isso. E esse processo, ele é uma grande libertação. Ele é uma grande libertação de uma sensação muito triste de aprisionamento, de limitação, de incapacidade, que é o que nós vínhamos falando aqui, porque vocês chegaram no momento em que isso se tornou tão recorrente, tão intenso, que vocês já não viam mais saída, né? Parece que tudo era sabotado pela impossibilidade causada por esses limites materiais. Mas essas cartas, elas vêm falando assim que muitos desses limites, na verdade, eles nunca se decodificariam pela matéria em si, porque eles estavam muito codificados na mente. E eu não estou querendo dizer que uma simples mudança de pensamento muda toda uma vida. Não, eu sei que não é assim. Eu sei que existe a necessidade de recursos e coisa e tal. Eu estou querendo dizer que a questão do pensamento, ela pode não mudar o fato, imediatamente falando, mas ela muda a maneira como a gente se posiciona em relação a ele. E essa carta do 8 de espadas, ela fala muito disso. Ela fala muito desse posicionamento. Olha, eu não estou preso, eu não estou limitado, mas eu mentalmente me coloco na posição de pessoa presa, de pessoa limitada, de pessoa incapaz de conseguir, incapaz de realizar, porque isso já foi tão pesado, tão destrutivo na minha vida, que eu não vejo mais saída, eu não vejo nem por que pensar de outra forma. Se já aconteceu tanta coisa para validar a ideia de que eu não sou capaz. E a parte mais dolorosa disso é que vocês sabem que são capazes. Vocês sabem que são muito capazes. Mas vocês, depois de tanto cansaço, depois de tanta dificuldade, depois de tantas dores, vocês falaram, eu não tenho mais o que fazer, né? Eu só posso aqui admitir que eu não sou capaz, mesmo sabendo que não é verdade, sabe? É como se vocês confessassem um crime que não cometeram, sabe? Mas não é essa energia que a gente tem aqui, porque a gente tem toda essa energia principal de mudança, mas passa por essa energia porque é muito claro em dizer assim, olha, que essa reconexão de vocês com o espiritual, com o que é profundo e que é transcendente, essa mudança de visão da vida, ela traz muita revelação, ela traz muita riqueza, e esse rei de copas, ele fala disso. Ele fala aqui de uma capacidade de você tirar de dentro de si mesma um conhecimento, uma sabedoria, um poder pessoal que vai te dar a possibilidade de transcender essas coisas e manifestar a sua felicidade. E é muito bom que isso esteja, né, representado pela Carta do Mundo, porque a Carta do Mundo ela fala aqui de felicidade, de meta atingida, de final feliz, de comunhão com o todo. Então não é uma carta que ela diz que você vai conseguir a matéria, sabe? O dinheiro, vamos dizer assim. Ela diz assim, olha, você vai conseguir a felicidade. E o que essa felicidade quer dizer? Quer dizer que qualquer tipo de recurso que você vai conseguir, que você vai manifestar, ele vai ser apenas coadjuvante de algo maior, que é a felicidade. Então esses recursos, esse processo todo, ele vai acontecer, ele vai existir inevitavelmente. Você vai realizar, você vai trabalhar, você vai conquistar,
Mas tudo isso será coadjuvante a essa felicidade. E esse é um dos pontos principais da mudança de perspectiva, né? Quando você tentava perseguir essas coisas, elas te levavam a algum resultado, mas ele sempre era limitador e nunca te fazia feliz. Transcendendo essa situação toda, você chega a um resultado que é tão feliz que ele solicita da vida essas outras necessidades periféricas, sabe? Coadjuvantes. É muito bonito isso. É um estado de... É uma evolução pessoal muito grande e muito boa, né? O que diz aqui, nesse momento, é sobre vocês algo mudando, né? Algo mudando como quase como uma resposta espiritual mesmo a toda essa... Eu sinto que vocês que estão ouvindo essa leitura, vocês já sentem essa mudança, sabe? Vocês já sabem que algo está acontecendo aí dentro e não fala exatamente sobre a origem, sobre onde isso começou, mas tá aí. Tá aí. No fundo do maço, o Sol. E aqui nós temos o Rei de Copas de novo. Rei de Copas. Para alguns de vocês, a Lua, no fundo deste maço. E o 8 de Paus. Logo, né? Logo. Eu vou tirar essas cartas porque isso ficou muito forte aqui. Esse 8 de Paus e esse Rei de Copas. Para alguns de vocês, o que pode ter trazido essa transformação é um sentimento muito profundo. Então pode haver uma pessoa aqui, uma situação, um amor, ou alguém que te ama, talvez não romanticamente, assim, não, né? Um sentimento que mudou a forma de vocês verem as coisas. E o que vai mudar está bem perto de mudar a forma de vocês verem as coisas. Que está mudando a forma de vocês verem as coisas. Que é o caminho. A estrela. Olha só. Nossa, o 3 de copas. O imperador. E o rei de paus. É um momento de realização. Essas 3 cartas aqui, elas dizem isso de uma forma muito intensa, né? A estrela, a lua e o sol. Isso é muito forte aqui. É um momento realmente de realização de um sonho, de algo muito profundo, de algo muito desejado, de algo de uma situação na qual vocês acreditaram muito, vocês tiveram muito amor, acreditaram muito, tiveram muito essa sabedoria de dizer assim, olha, não, algo bom vai acontecer para isso tudo.
E é um momento de realmente do sol iluminar e isso acontecer, se realizar. Algo muito bom que vocês tiveram muita fé, muita esperança nisso, está para acontecer logo, logo. E para alguns de vocês, para todos vocês, isso tem relação com o sentimento. Para alguns de vocês, pode ser algo mais romântico, uma conexão. Nós temos aqui 2 reis de copas, né? Então, se alguém que está ouvindo essa leitura for alguém LGBTQIAPN+, pode ser também uma conexão entre, pode ser um sinal para alguém, né, de conexão entre pessoas do mesmo sexo, mas não só isso, tá? Mas isso não é só essa situação, tá? Também pode ser, mas tem um sentimento. A chave desse despertar de visão está relacionada a um sentimento. Para alguns de vocês pode ser algo mais romântico, para outros, eu não vejo aqui uma obrigatoriedade de uma situação, pode ser qualquer situação que for, mas teve um sentimento. Ou despertou um sentimento, né? Ou sabe aquelas situações em que fazem a gente sentir algo muito intenso, muito profundo, tem muito essa energia. E tem algo aqui que vai acontecer logo, logo. Por você e por essa pessoa. Por vocês, né? Pela união de vocês, ou por vocês em relação a esse sentimento. E vai fazer parte dessa mudança que vai trazer muita colheita, muita comemoração para vocês. Muita colheita, muita comemoração. E essa carta do imperador, né, parte dessa comemoração é pelo fato de que essa carta do imperador, com essa carta do rei de paus, ela me fala muito desse despertar da vontade, do desejo, onde não havia a vontade e o desejo. Onde havia uma busca por estrutura, por segurança, por firmeza, mas havia uma dureza. E aí, com essa carta do rei de paus, ela fala assim, olha, a firmeza, a segurança, a estabilidade, mas a desejo, a fogo, a vontade, a coração. Então essa situação que antes ela parecia uma situação que tão desmotivadora porque ela estava orientada apenas a coisa, né? As coisas, ela passa a ter um poder que supera muito as coisas, mas que também inclui aquilo que vocês esperavam encontrar nas coisas, né? Inclui a segurança, inclui a força, inclui o poder, mas também tem a vontade, tem o coração, tem o amor, tem o desejo, tem a motivação. Para quem tem uma conexão aqui amorosa, né? Pode ser o despertar da vontade, do desejo, do amor nessa pessoa. Mas mesmo que tenha uma situação amorosa, tá? Para quem tem e também para quem não tem, a base é uma situação em relação a essas coisas materiais, tá? Então, para alguns existe essas duas mudanças, né? Para outros que não se conectam com essa parte da mudança amorosa, existe essa mudança em relação à matéria, em relação à coisa, essa mudança de perspectiva na vida, ou melhor, essa mudança de perspectiva que traz mudança na vida.
muita mudança e muito boa, uma mudança muito vitoriosa. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.